Boa noite, pessoal. Boa noite. Beleza. Bem-vindo aí, turma. Bem-vindo, pessoal. Bem-vinda, Solange, Eduardo, Camila. Boa noite. Estão me ouvindo bem? O som tá bom, imagem boa. Andréa Cerejo, bem-vinda também. Tudo bom? Maravilha. Estamos começando aí mais uma live, 20 horas em ponto agora. Me dá só um sinal, pessoal, se o som tá bom, se a imagem tá boa, se estão me ouvindo bem, se o som tá claro. Boa noite, Marilu, bem-vinda também. Todos aí? Adoro essa música, legal, Solange, um rock and roll progressivo da melhor qualidade, viu? É muito bom. Beleza, turma. Então o sinal tá bom, imagem boa, som bom, maravilha. Então vamos começar a nossa conversa, sempre lembrando que essa live, Grandeza e Realização, é um contraponto aí, nesse mundo aí muito voltado para riqueza, muito voltado para sucesso, elementos que são muito mais externos do que internos, e a grandeza e a realização são virtudes internas que está disponível para todo e qualquer indivíduo, toda e qualquer pessoa que queira realmente assumir a responsabilidade e construir algo a partir dos recursos internos. Então, estamos aí hoje com um tema que também foi sugerido aí por uma pessoa da nossa audiência, que agora está me fugindo aí a lembrança, né? Até procurei hoje alguma anotação minha, mas, putz, confesso que não consegui localizar, mas foi alguém da nossa audiência, alguém que está sempre com a gente aqui nas nossas lives, e o tema de hoje é desenvolvendo clareza. Ou seja, desenvolvendo uma visão de futuro. E vai ser um tema muito instigante, eu acredito, porque acredito que, assim como eu, você também deve conhecer muitas pessoas que têm muita dificuldade em definir o que quer fazer, ser ou ter no futuro próximo, né? Seja no âmbito pessoal, no âmbito profissional, em quaisquer atividades da vida pessoal, né? Então, acredito que vai ser uma conversa muito proveitosa, porque a minha intenção com essa nossa conversa, obviamente atendendo ao pedido de quem sugeriu o tema, é exatamente discutir entre nós aqui no feed aqui do Facebook o que nos impede de definir a visão de futuro, o que nos impede de desenvolver uma clareza bastante grande daquilo que queremos buscar ser, fazer ou ter, né? Então, acho que vai ter coisas importantes para a gente discutir. Hoje mesmo eu tive algumas reuniões onde esse tema foi abordado e talvez surjam elementos importantes para a gente refletir, com isso tomar uma outra decisão em relação ao nosso futuro aí. Porque, acredite em mim, o futuro é o lugar onde você vai passar o resto da sua vida. O passado é um bom lugar para você buscar informações acerca dos aprendizados, mas é um péssimo lugar para se viver. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Patrícia Arge, que chegou agora, bem-vinda, Patrícia. Para a André Cerejo também já tinha entrado aqui. Para o Ednei Cash, bem-vinda, Ednei. Para a Sandrinha Viriato, bem-vinda, Sandra. Bacana, boa sua presença aqui. Genivaldo Primo também está vindo aqui. Eliúcha, grande Eliúcha. E aí, cara, tudo bem? Quanto tempo, hein, meu? Olha só, Eliúcha e Chico Nogueira, ó, dois colegas do Biro Veritas, aparecendo ao mesmo tempo aí, ó. Legal, cara, também sou seu fã. Beleza, maravilha. Então a turma está chegando, a gente vai fazendo aquele esquemão nosso, vamos começar a conversar, e na medida que as pessoas vão chegando, a gente vai dando boa noite, e esperando aí a turma também dando suas contribuições, fazendo seus depoimentos, e tornando esse debate mais intenso, mais agradável e mais dinâmico também, tá? E a gente vê, quando olha para o relógio, a hora já voou, né? Então vamos lá. Bom, também saudade, Lúcio. Vê se a gente toma um café aí. Chicão, direto de Ribeirão Preto, grande terra muito boa. E o Fábio Rossac aí também chegando, sempre presente. Bem-vindo, Fábio. Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Bom, o nosso desafio hoje é discutir essa questão de desenvolver a clareza, desenvolver a visão de futuro, né? Eu não sei se isso é um fato para vocês, mas muitas pessoas com as quais eu converso, quando pergunto, ou quando o tema surge de, eventualmente, pensar sobre o futuro, né? O que eu quero fazer? Se eu não fizesse o que eu faço hoje, o que eu faria?
Se eu pudesse revisar minha vida toda, e posso, todos podemos, o que eu faria da minha vida? Uma boa parte das pessoas responde, não sei, né? Eu queria começar por aí, para nos fazer refletir pelo seguinte. Como é que as palavras têm uma força impressionante, né? Não sei está ligado a saber, e saber está ligado a conhecimento, ok? E claro, quando a gente fala de conhecimento, o conhecimento, já mencionei isso aqui em algumas conversas nossas, o conhecimento é matéria-prima do passado. Então imagina o seguinte, hoje eu estava falando com um amigo que trabalhou no Brasil, está na Alemanha e está num momento delicado, me pediu para dar um apoio, e nós hoje mantivemos um diálogo bastante interessante na hora do almoço, por meia hora, que foi muito legal. E aí eu conversei com ele sobre o seguinte, ó, imagina uma criança, né, uma criança com 3, 4 anos de idade. Imagina um adulto de 30 anos de idade ou 40 anos de idade. Uma criança tem pouco passado e muito futuro. Portanto, ela tem pouco conhecimento, pouca história vivida, pouco conhecimento acumulado, mas ela tem muita perspectiva de desenvolver experiências futuras, no futuro. Quando ela tiver desenvolvido essas experiências, isso passou a ser passado. Já nós, adultos de 30, 40, 50 anos, já temos muito passado. Então, já temos muito conhecimento acumulado. E é natural acreditar que teremos cada vez menos futuro, né? Pelo menos quantitativamente falando. Então, se o passado é formado por conhecimento, se o passado é formado por experiência, e se isso fizer sentido eu afirmar que a matéria-prima do passado é o conhecimento, qual seria então a matéria-prima do futuro? Do que é feito o futuro? Então, eu te convido a pensar de novo na criança de 3 anos. Quando a criança que tem pouco passado, portanto, pouco conhecimento, mas tem muito futuro, ela usa o quê para ilustrar esse futuro? Ela usa o quê para dar significado a esse futuro? Essa é uma boa pergunta. Aí, pessoas, se alguém quiser tomar o risco, digita aí rapidinho a palavra que você entenda que seja, né? Crianças têm pouco conhecimento, mas têm muita vontade de sonhar, né? Ela tem pouca informação passada, mas ela consegue, por causa dessa não amarra que é o conhecimento, ela usa exatamente o que a Solange acabou de digitar. Ela usa a imaginação. Então, veja, a matéria-prima do passado é o conhecimento. A matéria-prima do futuro é a imaginação. Crianças, e com isso a gente pode trabalhar a criatividade, uma série de coisas. Mas a ideia da imaginação é que ela cria uma imagem na nossa mente. Quando você começa a colocar muito conhecimento na cabeça e atrofia a musculatura da imaginação, você fica preso ao conhecimento. E o conhecimento está morto, o conhecimento é limitado. O conhecimento não atende todas as nossas expectativas. Mas a imaginação sim, porque ela não tem fronteiras. Entende? Então, Ilyusha fala aqui, nosso conhecimento é a base para o nosso futuro. Tudo depende da forma que usamos o conhecimento. Então, quando você fala, Ilyusha, de conhecimento, o conhecimento é uma maneira formatada de colocar a experiência humana. Mas a experiência humana é passada. A imaginação nos dá a possibilidade de viver coisas que ainda não foi vivida. Coisas que não foram vividas ainda. Então, há que se fazer uma distinção entre conhecimento e imaginação. Às vezes, partindo do conhecimento, eu parto do que eu já sei. Partindo da imaginação, eu parto do improvável. Isso te dá uma perspectiva muito maior, né? E a imaginação, o sonho, são palavras que podem fazer sentido. Então, veja. O primeiro ponto que eu percebo que as pessoas têm dificuldade tremenda de definir clareza, né, de desenvolver clareza para o futuro, é que elas querem olhar para o futuro baseadas e presas ao passado. Presas ao que já aconteceu. Ou seja, o observador está condenado a ficar preso naquilo que ele observa. Olha a profundidade dessa percepção, dessa informação. O observador fica condenado a ficar preso naquilo que ele observa. A não ser que ele use o seu poder de imaginação para observar com muito mais amplitude, com muito mais liberdade mental. Ou seja,
quebrar o modelo mental, e aí vem aquela expressão americana, né, de think out of the box, pensar fora da caixa, né? Ou seja, ampliar as fronteiras, ok? Então essa é uma primeira dificuldade que as pessoas têm de desenvolver clareza, de ter uma visão de futuro, porque elas não se permitem imaginar o futuro. Elas ficam olhando para o futuro, achando, não vai dar, porque eu já tive uma experiência assim, porque eu já vivi uma situação X, porque numa outra empresa eu vivi isso e não deu certo, porque numa outra experiência eu me dei mal. Então ela pega o passado, transforma em verdade, e isso impede ela construir uma visão de futuro livre e voltada para um sonho, voltada para uma imaginação. Esse é o primeiro ponto. Queria saber do teu ponto de vista se isso faz sentido, tá? Outro ponto que merece uma reflexão é a seguinte. Muitos de vocês já me ouviram mencionar que nós passamos nossas vidas fazendo duas coisas. Ou estamos fugindo da dor ou buscando o prazer. Muitos já me ouviram falar nisso, isso é parte integrante do modelo do pensador, né? E algumas pessoas falam para mim, mas Minato, fugir da dor e buscar o prazer é a mesma coisa. Eu digo, não, não é a mesma coisa. Fugir da dor requer um pensamento e uma construção interna. Buscar o prazer requer outra construção interna, tá? Quando nós falamos em fugir da dor e buscar o prazer, é muito mais perceptível, é muito mais frequente encontrarmos pessoas que mais fogem da dor, mais pessoas que fogem da dor, ou que predominantemente fogem da dor, do que pessoas que buscam o prazer. Por quê? Porque fugir da dor é fugir daquilo que eu já conheço. E buscar o prazer é buscar algo que eu não conheço. É algo que depende da minha imaginação. E fugir da dor é, por uma série de questões, e uma em particular, muito mais fácil do que buscar o prazer, né? Fugir de uma situação que eu conheço, mas que eu não quero mais, é muito mais fácil do que buscar uma situação que eu não conheço, mas que eu quero buscar. Mas para isso eu tenho que definir isso na minha mente primeiro, na minha imaginação. E como as pessoas têm dificuldade de imaginar o seu futuro, e elas têm muito mais facilidade de ir pelo caminho mais fácil, que é não sei o que eu quero fazer, não sei o que eu quero viver, não sei o que eu quero ser, não sei o que eu quero ter, então eu vou por exclusão. Isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. E como eu já disse em alguns momentos aqui, em algumas lives, desde a mais tenra infância, muito pequenininho, nós aprendemos, ainda que por instinto e por sobrevivência, a escapar da dor, né? Então nós vamos criando estratagemas para fugir da dor e depois levamos isso para o mundo adulto, para a nossa experiência adulta, de encontrar momentos delicados e com isso, ao invés de enfrentar esse momento delicado, fazer o enfrentamento mesmo, que a hora que eu me deparo comigo mesmo e me deparo com meus monstros, eu vou e fujo desse negócio. Então, desenvolver clareza, desenvolver uma visão de futuro, é quase algo praticamente impossível para a maioria das pessoas, porque elas não desenvolvem a imaginação e não desenvolvem o músculo emocional do enfrentamento da hora em que vão se deparar com uma dor. É muito mais fácil a pessoa desistir da dor, fugir dessa dor, do que enfrentar essa dor e entender que essa dor é uma etapa de um processo de crescimento. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Ana Carapinha, que chegou aqui lá de fora, para a Déia, minha prima, lá de Contagem, e para a Renata, né, colega lá da Brasil Center, que, se não me engano, está lá em Ribeirão Preto ainda, se não estiver enganado. Então, veja, o mecanismo que faz com que pessoas tenham dificuldade de desenvolver clareza, tenham dificuldade de ter uma visão de futuro, é essa inibição da imaginação, essa inibição da prática da imaginação, que se perde com o tempo, porque você vai praticando o conhecimento e vai atrofiando a imaginação, e esse aprendizado que ocorre da mais tenra infância, perdão, de ter a facilidade em fugir da dor, ao invés de buscar o que se quer para a vida. Tudo bem até aqui? Me diz se isso faz sentido ou não. Bom, diante disso, ainda que a pessoa tenha uma facilidade de buscar
o futuro, desenvolver clareza, desenvolver visão de futuro, ela tem uma atividade tremenda de executar o movimento em direção ao futuro. Por quê? Porque para ele ir em busca do que ele quer, ele vai ter que abrir mão daquilo que ele tem. Outro dia eu postei uma imagem no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que falava o seguinte: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ou seja, todo mundo quer atingir a visão de futuro, mas há um preço a pagar. E aí, na hora que as pessoas pensam na visão de futuro, às vezes ela não pensa no preço a pagar, e talvez isso impeça ela de ir avante nessa visão de futuro. Então, veja, pessoal, o que eu estou falando aqui, e o que eu quero estimular a nossa conversa e nosso debate, é acerca de desenvolver 3 coisas. Primeiro, o destino. Depois, o caminho. Depois, os passos. O destino, o caminho e os passos. A Renata está falando aqui, ó. Oi, Binato, sim, voltei para Ribeirão, amo minha terrinha, adorando essa live, super pertinente nesse momento. Legal, Renata, bem-vinda então. Deixa eu aproveitar e dar um beijo também na Branca Ribeiro, minha prima lá de Goianá. Não sei se ela está em Goianá ainda ou se ela está em Juiz de Fora de novo, mas está por ali, né, Branca? Bom, enfim. Então, veja, quando você vai fazer uma viagem, você define o destino, e isso é impressionante, como as pessoas têm facilidade de imaginar uma viagem. A pessoa pensa assim, vou tirar férias, vamos para onde? Vamos para, sei lá, vamos para Itália. Legal, Itália é um país. Aí vai para onde? Para a região da Toscana. Aí a pessoa começa a pesquisar sobre, ela vai começar a ver o local. Então ela já definiu o destino. Depois ela define os caminhos, ou seja, os meios que ela vai precisar tomar para chegar nesse lugar. Depois ela vai executar isso através dos passos. O Ednei fala assim, Binato, comenta sobre a confusão mental que acontece quando gostamos de vários nichos diferentes no âmbito profissional. Então, Ednei, dá um exemplo aí, por favor. Né? Quando você fala gostamos de vários nichos diferentes, eu estou entendendo que é uma questão muito sua, do que você gosta. Então, por exemplo, eu vou esperar você me dar um exemplo, mas enquanto não vem o exemplo, eu vou procurar imaginar um exemplo dentro disso que você está colocando, né? Aliás, agora eu estou me lembrando, foi você que sugeriu esse tema, né? Então, por exemplo, imagina que uma pessoa quer ser um consultor, né? E aí ela fala assim, bom, eu quero ser um consultor, mas eu posso trabalhar liderança, posso trabalhar trabalho em equipe, posso trabalhar estratégia, posso trabalhar gestão, posso trabalhar comunicação, posso trabalhar team building. Ou seja, há várias opções. E aí a pessoa pode ficar confusa nesse conjunto de opções aí, né? E aí, Ednei, a questão é a seguinte, quando você, presta atenção nisso, Ednei, e todo mundo aí, quando você tem muitas opções, algumas pessoas, por conta da circunstância, entram num processo de paralisia por excesso de opções. Meu Deus, eu não sei o que escolher. Mas quando você sabe o que você quer, por que isso é importante e como chegar lá, então você passa a fazer escolhas, ou seja, tomar decisões em cima daquilo que mais vai te trazer acesso aos seus valores, aquilo que é mais importante e prioritário para você. De novo, essa história de autoconhecimento, né? Quando eu não sei o que eu quero, quando eu não sei o que é importante para mim, quando eu não tenho autoconhecimento, eu fico preso às circunstâncias e às diversas opções que o mundo apresenta para mim. Mas quando eu tenho uma clareza do que é importante para mim e prioritário, portanto, eu tenho uma clareza dos meus valores, eu sei aquilo que é muito fundamental, ou seja, meus princípios, e essa, para mim, é a base de um processo de tomada de decisão, portanto, um processo de fazer escolhas. Então, quando você fala a confusão mental que acontece quando uma pessoa gosta de vários nichos diferentes no âmbito profissional, ela pode ter esses vários nichos diferentes e verificar esses vários nichos e ver qual desses vários nichos mais a faz atender aos seus valores. Aí a pessoa pode falar, puxa, mas eu não sei os meus valores. Então é importante saber. É importante entender o que é importante e prioritário para ela e o que ela busca acessar através desses vários nichos e ver qual desses nichos acessa os valores mais governantes.
Ednei, me diz se isso fez sentido para você e, pessoal, quem estiver ouvindo aí e acompanhando, me diz se isso fez sentido também. Deixa eu aproveitar e dar um abraço aqui no Eduardo Dib, meu primo, lá de João Pessoa, bem-vindo, Edu. Para a Flávia Binato, minha sobrinha também lá do Rio, para o Cláudio Shimoyama, para a Márcia Barduco aí, parceira de longa data também, para a Michelon aí, para a Rosa Michelon, que está sempre presente também, boa noite para vocês. Então, essa paralisia por análise, né, essa paralisia por excesso de escolhas, é uma característica do mundo de hoje, onde você tem muitas opções. Antigamente você tinha 4 opções de marcas de automóveis, hoje você tem mais de 30. Antigamente você tinha 2 ou 3 opções de calça jeans, hoje você tem mais de 30. Antigamente você tinha 2 ou 3 ou 4 ou 5 profissões, hoje você tem mais de 30. Ou seja, antigamente uma escolha gerava uma renúncia, hoje uma escolha gera um monte de renúncias. Por isso que, como o mundo exterior é muito conturbado, é muito volátil, muito incerto, muito complexo e muito ambíguo, você tem que criar uma construção de fortaleza interna através de emoções, crenças e valores. Na hora que você constrói o seu código interno, fazer escolhas do lado de fora passa a ficar menos difícil. E no fim das contas, Ednei e todo mundo, a nossa grande competência a ser requerida na nossa evolução e amadurecimento com a vida, eu acredito que são 2. A primeira é assumir totalmente a responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida e, a partir daí, começar a fazer escolhas ou tomar decisões. Percebe? Então, é muito delicado quando uma pessoa que está numa posição de liderança, seja na sua vida pessoal, decidiu tomar a rédea da sua própria vida, não bota mais culpa em ninguém. Ou está numa posição de liderança numa empresa, é um gerente, um diretor, um vice-presidente ou um presidente, essa pessoa ficar em confusão mental porque não sabe o que escolher. Essas pessoas precisam desenvolver uma capacidade de tomada de decisão. E você usa elementos internos como uma matriz para tomada de decisão. Você usa suas crenças e os seus valores, e se você souber os seus princípios, para tomar suas decisões pessoais. E uma empresa usa seu sistema de cultura, os seus valores internos e seu sistema de princípios para tomar uma decisão interna, que é repercutida no comportamento das pessoas e na estratégia que ela desenvolve. Me diz aí, pessoal, se isso faz sentido, se isso faz conexão com a nossa conversa aqui. Então, veja, no âmbito pessoal, a pessoa tem dúvidas do que vai fazer na vida dela. Ela tem dúvidas se ela mantém um casamento, se ela separa. Ela tem dúvidas se ela mantém a carreira ou muda de carreira. Ela tem dúvidas se permanece na cidade grande ou muda para o interior. Tem dúvidas se mora no Brasil ou se muda para o exterior. Todo esse conjunto de dúvidas e dilemas, pode escrever aí. Sempre que você tem um dilema, esse dilema nasce de uma confusão de valores, ou seja, de uma confusão entre elementos que são importantes para você, mas você não sabe estabelecer a prioridade. Você não sabe dizer se é mais... o que eu faço, né? Eu caso ou compro uma bicicleta? Essa é uma piada antiga, mas que hoje é muito claro para muita gente, principalmente com essa moda de pedal aí. Quem me conhece mais de perto sabe com clareza, né? Que a Fran não me ouça. Mas que se tiver que me botar na parede entre casar e comprar uma bicicleta, a decisão já está tomada. Então, é brincadeira, óbvio, mas é claro que é importante que você se perceba que a força, que o dilema interno é muito mais intenso do que um dilema externo. E no final das contas é um processo de tomada de decisão, um processo de escolha, que você vai usar de maneira consciente ou inconsciente o teu sistema de crenças ou o teu sistema de valores, né? De novo, né? Você vai usar para tomar decisões seu sistema de crenças ou seu sistema de valores. Se você não conhece isso, você não está usando as ferramentas, a bússola interna mais importante para fazer escolhas, para tomar decisões. O Fábio Rossac joga no meu time, portanto ele também comprou uma bicicleta. Faz todo sentido, Fábio. E a Renata está rolando de rir ali, né? E aproveito aqui para dar uma boa noite aí para a Cíntia, que chegou agora também. Bem-vinda, Cíntia. Também já uma amiga de longa data aí, com quem fiz alguns trabalhos na NVH.
Então, pessoal, veja, não é tão complicado imaginar o futuro. Você só precisa se permitir, só precisa desligar um pouco o módulo conhecimento, o módulo passado, deixar ele um pouco mais de lado e apenas exercitar a imaginação. O que hoje, né, o que de alguns anos para cá, as pessoas chamam de brainstorming, ou seja, uma tempestade de ideias, uma tempestade de cenários que você apenas vai imaginando o futuro. E qual é o problema? Eu trabalho muito isso com os meus clientes e com amigos meus que me pedem apoio, né? Pô, Minato, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Pô, e se você soubesse, o que você poderia fazer? Pô, não tem ideia. Pô, então me fala, o que você mais gosta de fazer? Ah, cara, o que eu gosto é ridículo. Aí pronto, o cara já botou uma trava. Aí eu gosto sei lá, de fazer maquetes. Adoro fazer maquetes. Mas isso não dá dinheiro. Eu falei, calma. Antes de você colocar a restrição, coloca a permissão. Entende? Por hora, elimina a restrição e, nesse momento, apenas se permita. Aí a pessoa vai ampliando a visão, vai ampliando a percepção, ela vai ousando pensar, porque pensar cansa, e pessoas têm uma dificuldade tremenda quando não estão acostumadas a pensar, e aí isso gera uma dor, e o cansaço é uma dor. E muitas vezes a pessoa acaba preferindo fugir dessa dor. E o meu trabalho tem sido ajudar as pessoas a imaginar esse futuro, soltando ela, né, por assim dizer, desse modelo mental e desse padrão emocional. Quanto mais você se soltar do modelo mental e do padrão emocional, mais você se permite imaginar o futuro. Quanto mais você tem clareza do que é crença e valor, mais você conhece a si próprio. E mais você sabe dizer o que é crença sua originalmente, genuinamente, e o que são as crenças que você herdou de alguém, né? A Patrícia está falando aqui, ó, não confundo mais crenças e valores, finalmente aprendi. Legal, Patrícia, bom ouvir isso, porque isso deve ter sido, de certa maneira, fruto dessas nossas interações aqui. Modelo do Pensador, página 53, legal, parabéns, brigadão aí pela deferência, né? E o Brinkman fala, comprei 2 bicicletas, para mim e para ela, legal. O Brinkman fez suas escolhas em momentos distintos, primeiro ele casou, depois ele comprou a bicicleta. Então não tem dilema. Ele só colocou uma prioridade. Primeiro eu caso, depois eu compro a bicicleta, né? Isso é legal. É para isso que existe o processo de priorização. E você prioriza a partir dos seus valores. Em um dado momento, o casamento é mais importante que a bicicleta. Satisfeita essa condição, eu vou lá e compro uma bicicleta. E aí eu passo a ter não uma coisa ou outra, mas passo a ter uma coisa e outra. E isso também é fruto de um processo de tomada de decisão, de um processo de escolha. Então eu te pergunto, né, naquela linha de provocar, naquela linha de convidar você a refletir, qual que é o cenário, qual que é a área da sua vida, qual que é o ponto da sua vida, se é relacionamento, se é dinheiro, se é saúde, se é atividade profissional, que você não consegue imaginar no futuro e que você não consegue desenvolver uma clareza a ponto de você criar o futuro, sabe? Criar o futuro. Definir metas, definir objetivos, definir visão. Para mim, a diferença entre meta, objetivo e visão está no tempo, no prazo. Metas são intenções de curto prazo, objetivos são intenções de médio prazo e visão são intenções de longo prazo. E o que impede você, ou impede pessoas que você conheça, de idealizar o futuro que quer, entende? A única coisa que eu vejo que impede pessoas a idealizar esse futuro que ela quer é uma restrição interna, ou seja, não vai dar para fazer, com base no meu conhecimento, ou seja, o conhecimento, ao invés de liberar, acabou aprisionando. Ou então uma atrofia tremenda do módulo de imaginação que a pessoa não quer usar. Então, como eu trabalho assim, muitos planejamentos, né, muito planejamento estratégico em empresas, eu reúno com a equipe das empresas, diretores, gerentes, às vezes presidentes também, e pergunto para eles, qual é a visão de futuro de vocês? Aí fica todo mundo se entreolhando, ninguém tem clareza do que exatamente está em busca, e aí eles ficam um olhando para o outro, um esperando que o outro responda, e normalmente as pessoas ficam olhando para o presidente, porque estabeleceram que tem um salvador aí que vai dizer para eles para onde vão e vão guiá-los aí à terra prometida.
Turma, não é bem assim. Na verdade, não é nada disso, né? A ideia é promover um debate, promover um ambiente, uma atmosfera onde pessoas comecem a imaginar. Hoje e um bom lugar de partida, né, um bom ponto de partida é onde eu estou hoje. Hoje eu sou uma empresa de tantos milhões de reais, sou uma empresa com tantos empregados, com tantos clientes, com tantos indicadores de rentabilidade, geração de riqueza, e queremos no futuro ser uma empresa diferente dessa. Isso é desenvolver uma visão de futuro, percebe? Essa semana que passou, semana passada, um amigo, né, um cliente que virou amigo, com quem eu fiz alguns trabalhos aqui no Brasil, ele foi promovido e foi para a Alemanha, né? E ele está lá fazendo um belíssimo trabalho na Alemanha, numa área determinada da empresa da qual ele faz parte, e ele estava vindo muito bem, voando baixo, fluindo e tudo certo. Aí houve uma mudança na liderança da estrutura que ele fazia parte. Uma nova pessoa assumiu a diretoria da área, que ele é o gerente sênior, e essa pessoa tem um modelo mental completamente diferente. Ela é um visionário, é uma pessoa que usa muito da imaginação, é uma pessoa que visualiza o futuro com muita clareza. E esse cenário novo para ele gerou uma tensão, porque ele não sabia como lidar com isso, né? Então ele me ligou, me mandou uma mensagem, falou: Binato, posso te dar uma ligada? Calma, vamos marcar um horário, quero trocar uma ideia com você. Aí ele me ligou e falou: pô, Binato, é o seguinte, meu chefe novo e tal, me explicou essa história. Aí eu fiz umas perguntas sobre o chefe dele, ou seja, aprender sobre o chefe dele na visão dele. O cara é um visionário, o cara é sensacional, já foi presidente mundial da companhia, por N elementos, agora ele é um gerente, ele é um country manager, um gerente de país, né, um gerente de regional. E ele, então, mas ele tem uma cabeça muito aberta e eu não estou sabendo lidar com isso, né? Aí eu ajudei ele a pensar nesse formato que eu estou comentando com vocês. O ponto A, onde ele está e quem ele quer se tornar. Ou seja, criar clareza, desenvolver clareza de futuro. E eu falei para ele: então, fulano, me fala uma coisa. Diante desse chefe seu, que é tão instigante, tão desafiador, como é que você tem sido? Aí ele me escreveu o seguinte, ó, vou até ler para você. Ele escreveu assim: olha, eu tenho sido, Binato, muito reativo, criticando as ideias e postura dele, achando que as ideias são demasiado grandes para implantar no negócio. Apenas pensando, e eu fico hoje pensando só em pequenas melhorias ao invés de grandes mudanças no modelo de negócio. Eu estou preso ao modelo de negócio atual, ao modelo global, mas internamente com processos muito ineficientes, gerando custos adicionais desnecessários. Ou seja, ele fez um diagnóstico de como ele está hoje. Ele aceita, falando assim: eu aceito as ideias do meu chefe para não gerar conflito, mas eu não acredito nelas. Não vejo como implementar isso com sucesso. Isso me gera um alto nível de estresse, tomo decisões rápidas só para tirar da frente, ou seja, fujo da dor, para não gerar conflito, para tentar diminuir o estresse, o meu pensamento passa a ficar não estruturado. A minha experiência, como é em vendas, falta competência nessa área mais de criatividade e produção. Enfim, ele criou um cenário atual. Aí eu perguntei para ele assim: então, fulano, me diz uma coisa. Quem você quer ser no lugar desse que você é? Olha que legal isso, pessoal. Quem você quer ser, e uma vez sendo esse quem você quer ser, no lugar de quem você é, você acredita que esse novo fulano vai saber lidar melhor com o teu chefe. Aí ele me escreveu o seguinte, ó: olha, eu quero ser proativo, eu quero aceitar as opiniões e tentar e procurar entender os motivos que levaram ele a dar aquela sugestão, bem como pensar também em formas de acontecer. Eu quero buscar adotar o perfil do aluno, querendo aprender com a experiência do meu chefe. Eu quero mapear os pontos de riscos que eu enxergo e questionar como é que ele faria quando houver uma ideia apresentada por ele. Eu quero definir um business plan claro e bem definido ao longo de 3 anos. Eu quero usar a experiência do meu chefe para criar esse plano. Eu quero canalizar a energia do meu chefe para o meu negócio. Eu quero aprender a me organizar de forma melhor, delegando mais, de maneira mais eficiente, aprendendo a me divertir com a situação e não me estressar e ser um líder em toda e qualquer situação. Aí eu te pergunto, esse cara criou ou não criou uma visão de futuro? Ele desenvolveu ou não desenvolveu clareza? Ainda que dentro de um furacão, premido por um chefe com o qual ele não sabia lidar e do qual ele está sentindo medo da situação.
Pensa nisso um pouco enquanto eu dou uma boa noite aqui para Vera Loyola, que chegou agora há pouco, para Silvana também, bem-vinda Silvana, para Sara Jane também que chegou, e para o Renan. Olá, Renan, bem-vindo. Quanto tempo, hein, cara? Lá de Jacareí. Então, ele criou a visão de futuro, ele só foi estimulado, ele partiu de quem ele é e quem ele quer se tornar para lidar melhor com as novas situações. Então, ao invés de colocar a culpa nas situações, ao invés de colocar culpa nas circunstâncias, meu trabalho foi ajudar ele a decidir quem ele quer ser, quem ele quer se transformar nessa nova circunstância. Isso é sensacional, isso é libertador, isso é revelador, isso coloca ele no outro patamar. Aí hoje nós tivemos uma nova conversa. E aí nessa nova conversa eu perguntei aí, fulano, como é que você está se sentindo? Aí ele falou, Binato, aquela conversa foi extremamente importante, porque eu senti que eu já dei uma caminhada, já avancei nisso, e estou percebendo que eu estou entrando no modo de imaginar coisas. Foi quando então eu contei essa história da criança e do adulto, do conhecimento como matéria-prima do passado e da imaginação como matéria-prima do futuro, né? E convidei ele a chamar o chefe dele para ser parceiro dele nisso. E ajudar o chefe dele a revelar para ele qual é a visão de futuro do chefe dele. Percebe? Perguntar para o chefe dele qual é o seu maior desafio para os próximos 3 anos. Dado que ele quer construir um business plan de 3 anos, a ideia é, pergunta para o teu chefe qual é a ideia dele do business para daqui a 3 anos. Ele falou, porra, brilhante. Então, quer dizer, veja, não são coisas de extrema dificuldade, mas são coisas que quando a pessoa está perdida e está presa em si mesma, ela não consegue pensar. É aí que tem o papel de um ajudador, de um apoiador, de uma pessoa que suporta a pessoa para arejar o pensamento e ela começar tirando os véus, tirando as máscaras, tirando aquilo que a impede, que muitas vezes é o medo, é a angústia, é o ego, ela começar a pensar e começar a encontrar as oportunidades, começar a encontrar as opções. Esse é o grande barato, turma. É tirar as amarras, é tirar os véus, é tirar aquilo que, num certo sentido, são as nossas crenças que dão origem às emoções e que muitas vezes são emoções dolorosas e ao invés da pessoa enfrentar essa emoção, ela foge. Esse amigo e cliente, ele poderia muito bem ter fugido disso, mas ele resolveu enfrentar. E enfrentar como? Ele me ligou e falou, Binato, preciso de ajuda. E aí, bicho, pedis e recebereis. Não tem jeito, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Silvia, que chegou. Bem-vinda, Silvinha. Bruneta, bem-vinda aí. O Renan fala aqui, fala Binato. Ah, tá, vai estar no... Beleza, Renan, manda uma mensagem aí no inbox, a gente fala aí depois. Aí o Eduardo fala aqui, sim, faz sentido. Binato, achou a visão de futuro. Smart nele, muito bom exemplo. Então, o nosso trabalho, às vezes, é estimular a pessoa a pensar nisso. E, claro, né, eu estimulo a pessoa porque eu pratico muito isso. O que eu quero te convidar é você, se você está com alguma visão de futuro, com alguma dificuldade de estabelecer visão de futuro, se está com alguma dificuldade de desenvolver clareza, faz esse exercício que eu chamo de depara, né? Depara. Ou seja, de situação A para situação B. Qual é a situação A que você tem hoje à sua mão? Qual é a situação A que você tem hoje à sua disposição? E qual a situação que você quer ter no lugar disso? Pode ser profissional, pode ser emocional, pode ser afetiva, pode ser o que for. E nesse processo você começa a reparar se por hábito ou condicionamento você vai colocar a culpa em alguém. E se você começar a colocar a culpa em alguém, porque tem alguma coisa que precisa ser trabalhada em você. Você é o grande e único responsável por tudo o que acontece na sua vida. Hoje ainda publiquei no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, uma imagem falando sobre a assunção de responsabilidade, autorresponsabilidade. E coloquei uma frase de alto impacto lá. Toda vez que alguém te enfiar um punhal nas costas, as suas digitais estarão lá, nesse punhal.
porque você tem responsabilidade nisso. E aí, na medida que você se dá conta que você é responsável, você traz de volta a responsabilidade para você, e aí você começa a decidir o seu futuro, decidir suas escolhas, decidir o que você quer, por que isso é importante e como vai chegar lá. Depois, o trabalho é identificar o preço a pagar. Sempre tem um preço a pagar. Eu costumo dizer que o problema não é definir o futuro, não é imaginar o futuro, não é imaginar aonde quer chegar. O grande desafio é bancar o preço. Escolher, decidir pagar o preço por essa transformação, pagar o preço por essa mudança. Eu estou tendo uma oportunidade assim espetacular, espetacular mesmo de aprender, ajudando o metrô de São Paulo a fazer um movimento de mudança. Inicialmente a partir da área de recursos humanos e posteriormente, espero, a partir da área de operações, logística, manutenção e todas as demais áreas de suporte. Não tenha dúvida que esse exercício do Depara vai ser feito, porque o Depara é você tirar uma foto de onde você está e você tomar uma decisão de onde você quer ir, de onde você quer chegar. Isso é uma decisão baseada em cenário e imaginação e não uma decisão baseada em conhecimento. O conhecimento inibe, o conhecimento está morto, o conhecimento define fronteiras. A imaginação é viva, é pulsante, ela é totalmente descomprometida com medos e tensões. E ela não tem forma e não está presa a nada. A imaginação pode tudo. E o Walt Disney dizia, né? Se eu posso imaginar, eu posso fazer. Ok, turma? Bom, vamos aí. Me dá uma dica aí, me dá uma ideia, como é que a coisa está acontecendo, o que vocês estão imaginando, o que vocês estão sentindo dessa live, está fazendo sentido? A Rosa Michelon escreve aqui, fantástico, legal. E claro, se alguém tiver alguma situação assim de, pô, Binato, estou com uma dificuldade de definir um futuro, definir uma visão, definir os próximos passos, lembra disso. Antes de definir passo e antes de definir caminho, pensa no destino. Então é destino, caminho, ou caminhos, e aí sim, passos. Opa! Caminhos e passos. Esse é o pensamento estratégico. Primeiro eu escolho onde eu quero chegar, como que eu vou fazer para chegar lá, os meios mais viáveis, e depois eu executo esses meios dando os passos. Quando, né, alguém tem muita dificuldade de definir clareza, ou desenvolver clareza ou visão de futuro, um exemplo muito interessante é o Uber, né? Se você já usou o Uber, eu falo Uber porque táxi é um pouco diferente, né? Mas os meios de transporte baseados em aplicativos, eles são interessantes porque a primeira informação que você precisa colocar, qual é? Se você está na rua e está de saco cheio de onde você está, e você esticar o dedo e um táxi parar, tudo bem. O táxi para, você entra e fala, pô, toca em frente aí. Daqui a pouco eu te digo para onde eu quero ir. E o táxi toca. Pelo menos por um período ele vai te permitir viajar à deriva. Mas uma hora ele vai te perguntar, senhor, para onde a gente vai? Aí se você não souber, não, me deixa aqui mesmo, vai. Pronto. Você já fugiu da dor, já fugiu de onde você não queria mais estar, e o táxi foi uma ferramenta. Agora, se você quiser pegar um Uber, não tem jeito. Se você quiser pegar um Uber, você vai ter que definir o destino. Você vai ter que definir o destino, e aí sim o Uber, o aplicativo, vai dar os caminhos, e na medida que os caminhos vão sendo dados, o gerente do processo, do projeto, que é o motorista do Uber, ele vai te levando em direção àquele caminho, através dos passos, através da rodagem do carro, até que você seja no seu destino. Então a pergunta é, qual destino eu quero atingir na minha vida pessoal, profissional, amorosa, saúde, enfim, todas as áreas da vida, você está convidado a responder essa pergunta. O Brickman fala aqui o seguinte, eu faço avaliações intermediárias e, se necessário, ajuste. Claro, óbvio, não tenha dúvida. Você define destino, caminhos e passos, começa a caminhar, começa a executar esses passos,
você vai avaliando se você está indo em direção ao seu destino e você vai tomando decisões ao longo da jornada, né, para você fazer ajustes. Às vezes muda uma intenção, às vezes muda um cenário, igual numa viagem. Você está viajando para uma cidade X. Aí acontece de haver um acidente na estrada que bloqueia aquela estrada. Você faz ajuste procurando pegar um outro caminho. Isso é muito natural, Brinkman, e faz todo sentido essa tua intervenção. Porque o planejamento não é feito na pedra, o planejamento não é uma coisa fechada, uma coisa morta. O planejamento é uma coisa viva, que você vai readequando na medida que vai caminhando. Aí o Ednei fala aqui o seguinte: Pinato, me lembrei do programa Shark Tank, onde empreendedores levam sua ideia para investidores avaliarem, e uma boa parte tem uma boa ideia, mas não tem clareza do negócio e nem do business plan para vermos como é recorrente a falta de clareza. Ednei, excelente exemplo. Excelente exemplo. Às vezes o cara tem uma ideia, ele tem uma solução bacana, mas ele não consegue ter clareza. Ele tem a clareza da ideia, mas não tem clareza do business. E são coisas diferentes. Uma coisa é visão de produto, uma coisa é visão de comércio, outra coisa é visão de negócio. São coisas distintas, né? Uma coisa é você ter um boteco, outra coisa é você ter uma mercearia, outra coisa é ter uma rede de supermercados. São drives diferentes, né? Um boteco, às vezes, o cara cria porque ele gosta de beber e de comer. Então ele faz uma coisa que ele gosta. Mas aí um restaurante, um mercado, ele já faz porque ele gosta de vender e comprar. Mas aí um negócio ele faz porque ele tem uma rede. Então olha só que interessante isso. É uma questão de uma visão de floresta ou de árvore. A visão da árvore é uma visão pequena. A visão de floresta é uma visão grande. Então isso é importante de você observar. No nível estratégico, você tem a visão do todo. No nível tático, uma visão de estratégias. No nível operacional, uma visão de ações. Entende? Então o empreendedor que vai no Shark Tank, que vive esse dilema, ele tem a visão da ideia, a visão de como transformar aquela ideia num produto, numa solução, mas ele não sabe ainda como transformar aquilo num fluxo de caixa. E essa é a natureza do empreendedorismo. É como é que eu transformo uma ideia num fluxo de caixa sustentável. Aí é importante a ajuda de investidores, de pessoas que já têm uma visão mais ampla, mais estratégica do negócio. Me diz aí se faz sentido isso, Dinei, porque a tua intervenção é bem interessante. E a Kátia chegou aqui, bem-vinda, Kátia, bem-vinda aí, então. E o Eduardo fala, como orçamentos são revisados no meio do ano. Exatamente. Orçamentos, né, recursos financeiros são oxigênio para a jornada. Às vezes o oxigênio reduz, você tem que adequar. Às vezes o oxigênio aumenta, você tem que adequar. Então a ideia do orçamento é um processo de adequação, assim como é um processo de adequação o tamanho da equipe, os recursos que você tem disponíveis, e por aí vai, né? Você vai sempre ajustando a jornada com os recursos que você tem. Aí vem aquela provocação que eu fiz numa live anterior, né? Tem pessoas que pensam, e isso é muito comum de quem não tem clareza, quem não tem visão de futuro. A pessoa não tem visão de futuro, não desenvolveu clareza, o que ela pensa? Se eu tivesse os recursos necessários, eu atingiria os resultados. Mas ela nem tem ideia clara dos resultados que ela tem, que ela busca. Mas se ela tiver uma visão clara do resultado, se ela tiver uma visão clara do futuro, se isso estiver engatado numa motivação, numa causa muito forte, ela vai se perguntar, com os recursos que eu tenho, como é que eu chego lá? É aí que vem aquela ideia, né? Eu não me lembro bem se é o Goethe que falava isso, né? Se há uma ideia cujo momento chegou, cuja hora é chegada, o universo começa a conspirar a favor disso. Ou seja, você começa a encontrar saídas. Na verdade, você começa a encontrar caminhos para ir em direção a essa grande ideia. Quem busca saídas é quem está em fuga. Mas quem busca caminhos é quem está em busca. É quem está indo em direção a algo que decidiu que quer para a sua vida.
Por isso, turma, quando perguntarem para você o que você quer para a sua vida, o que você quer para o seu futuro, o que você quer ser, ter ou fazer, pensa em imaginar isso. E se você não tiver essa clareza, olha, ainda não imaginei, ainda não criei, ainda não visualizei. Mas não tem nada a ver em não sei, ainda não sei, porque saber está ligado a conhecimento e conhecimento está morto. O futuro está ligado à imaginação, e a imaginação é pulsante. A imaginação está viva, a imaginação está pululando por todos os lados. E se você consegue imaginar, aí você pode começar a pegar essa imaginação e começar a tangibilizar. Transformar sonho em objetivo, sonho em visão, visão em objetivo, objetivos em metas, metas em estratégia, estratégias em ações. E aí, bicho, um abraço. Não tem para ninguém. Ok? Muito bom, turma. Sim, são 8 horas e 50 minutos, né? Estamos indo aí para 52 minutos da nossa live. Quero dizer para vocês, e principalmente para o Brinkman, se o Brinkman estiver ainda aí, que semana que vem a nossa live número 44, olha só, o número 44, vai ser um tema que o Brinkman sugeriu, que a gente fez aquela mistura aqui, Brinkman, de santo de casa e o espeto de pau, né? Desafiando aquelas crenças que diz que santo de casa não faz milagre, em casa de ferreiro o espeto é de pau, e eu gostaria muito de, pegando a ideia do Brinkman aí, pegando a sugestão dele, a inspiração dele, convidar todos a participar da live número 44, que acontece semana que vem, dia 26, onde o tema vai ser em casa de santo de casa e o espeto de pau, né? Vamos falar sobre isso aí, Brinkman, sobre aquele dilema de pessoas acharem que só o santo de longe é que faz milagre e na casa do ferreiro o espeto é de pau. Não. Você pode, e convido você a pensar em ser a melhor pessoa que você pode ser no grupo mais próximo que você está. Seu parceiro de vida, sua família, seus colegas de trabalho, e você realmente operar o milagre aonde você está. Você pode usar recursos externos, pode chamar outros santos, outros ferreiros aí, mas o teu espeto tem que ser de ferro, o teu milagre tem que ser feito por você. Ainda que você tenha outros ajudantes, outros apoiadores aí. Então é um sistema de crenças isso, né? Essa história de casa de ferreiro e espeto de pau é uma crença que libera a pessoa da responsabilidade de fazer o seu melhor. Santo de casa não faz milagre é uma crença que libera a pessoa da responsabilidade de fazer o seu papel. Errar é humano é uma crença que já dá para a pessoa a permissão de errar sem ela assumir o compromisso de acertar. Então, o nosso debate, a nossa conversa na semana que vem vai ser sobre crenças que limitam, sobre crenças nas quais as pessoas se agarram e se abraçam, e por se agarrar e se abraçar, ficam presas, e isso impede essas pessoas de buscar uma visão de futuro, de buscar uma vida melhor, seja em um âmbito que for. Tá bom? Então, desde já, Brinkman, já te agradeço aí pela inspiração, pelo tema. A Rosa Michelon comentou agora há pouco isso mesmo, Binato, já em função dos comentários anteriores. O Gustavo Macedo chegou, bem-vindo, Gustavo, mas já estamos quase indo para nosso momento aí das despedidas, né? E a Andréa Cerejo comenta aqui, faz todo sentido, vamos discutir esse tema, porque esse tema é interessante, tá bom? Bom, pessoal, são quase 8:55, eu quero então começar aí a me despedir de vocês, voltando apenas numa mensagem aqui do Renan. Renan, na hora que você falou, eu passei um pouco batido, porque eu estava no calor aqui da conversa. Se você estiver pelo Brooklyn, então, no segundo semestre, manda um sinal, a gente procura marcar um café, ok? Marilu falando aqui, bacana, legal, então vamos em frente aí. Então, turma, mais uma vez, obrigado aí pela presença, obrigado aí pelo tema, obrigado aí pelas contribuições. Temos aí uma jornada ainda por essa semana. Sexta-feira tem Jogo do Brasil, e o mundo, e as pessoas, e gente que nunca falou de futebol nas rádios, na TV, está começando a falar. Mas, galera, é só um jogo de futebol. Não vai mudar nada a vida. É bacana, é legal, eu curto pra caramba,
Então, vamos nos divertir na sexta pela manhã. E se você puder, deixa a sexta livre para você curtir com quem você gosta, fazer o esporte que você gosta, fazer a atividade que você gosta, porque também podemos ter essa opção. Tá legal? Bom, eu vou me despedindo de vocês. Vou colocar aqui de novo aquele sonzinho, né? Ocus Pocus, da banda Focus, um progressivo de primeira linha. Muito legal essa música, para correr, para pedalar, para malhar, é sensacional, para botar pressão, para estimular, para criar energia. E com isso eu me despeço de vocês. Valeu, Renan, a gente se fala em breve. Valeu, Edu, obrigado também. Valeu, Brinkman, valeu, muito bom, até terça. E desejo a você uma boa jornada, força sempre, vamos com tudo. Até semana que vem, galera. Tudo de bom. Luciana acabou de entrar, Luciana, estamos saindo. Um abraço, até mais, pessoal. Valeu, André, obrigado também. Que bom que essa live foi de grande importância para você, para mim também foi. Tchau, Ana. Valeu, turma. Até mais. Vamos com tudo. Tchau. Ouvi isso. Tchau, galera. Até mais. Valeu.